Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você poderá estar assistindo essa aula, mas eu desejo a todos bons estudos. Nas aulas anteriores nós iniciamos falando aí, na nossa primeira aula nós iniciamos falando sobre dos crimes, contra a pessoa, dos crimes contra a vida. E na primeira aula nós falamos nossa primeira aula foi sobre homicídio e todos os seus nuances. Homicídio culposo, homicídio na forma qualificada. Depois nós passamos por induzimento ou instigação, ou auxílio ao suicídio, ou a automutilação. Posteriormente entramos no infanticídio, também depois na aborto provocado pela gestante, no 124, 125, 126, 127, o 128 e terminamos. Hoje nós entraremos na nossa primeira aula sobre lesão corporal, né? E sem mais delongas, artigo 129 do Código Penal, sem mais delongas, vamos ao conceito de lesão corporal. Segundo a doutrina MOR, que nós usamos, que através de Kleber Masson, ele diz que a lesão corporal é a ofensa humana direcionada à integridade corporal à saúde de outra pessoa. Sempre vai depender aqui de um contexto da produção de algum dano no corpo da vítima, interno ou externo, englobando aí qualquer alteração prejudicial à saúde, inclusive problemas aí psíquicos. Por ofensa à integridade física, senhores, nós vamos entender que era essa modificação anatômica prejudicial do corpo humano, assim como as fraturas, queimaduras, esquimoses e hematomas. Uma atenção que eu trago para os senhores é em relação às vermelhidões decorrentes de golpes como tapas, não são consideradas lesões corporais. A ofensa à saúde, por sua vez, é aquela que causa o quê? Uma perturbação fisiológica. Essa perturbação no tocante ao funcionamento de algum órgão aí do corpo humano ou mental, que é essa perturbação da atividade cerebral. Embora as ofensas sejam distintas em cometimento à integridade corporal ou à saúde, em um mesmo contexto fático, vão se caracterizar a ocorrência de apenas um crime de lesão corporal aí nesse contexto. No entanto, essa circunstância será levada em consideração pelo juiz lá no momento da dosimetria da pena. É desnecessário a produção de dores e irradiação do sangue do organismo do ofendido, até porque a dor por si só, senhores, não vai caracterizar essa lesão corporal. Além disso, não se exige para a configuração do delito que o ofendido ele tenha uma saúde perfeita, sobretudo porque as lesões decorrentes das ofensas que podem agravar os problemas que eventualmente já acometem a vítima nesse contexto. O objeto jurídico tutelado é o quê? É essa incolumidade física em sentido amplo, a integridade corporal e a saúde da pessoa humana. O crime em estudo é de ação penal pública condicionada à representação, no caso da lesão leve e culposa nos moldes do artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais, e mediante ação penal pública incondicionada, em se tratando da lesão grave, gravíssima e a lesão seguida de morte aí. Cumpre ressaltar, senhores, que se praticado no contexto de violência doméstica, e aqui eu quero muita atenção dos senhores, por quê? Porque se for num contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, a Lei 11.343 de 2006 não terá incidência do disposto do artigo 88 da Lei 9.099/95. Aplica-se o entendimento aqui da súmula 542 do STJ, nesse contexto, que veremos com mais detalhes em tópico específico aqui, tá? A estrutura da lesão corporal, o artigo 129 é ofender a integridade física corporal ou a saúde de outrem, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E aí nós vamos ver num contexto que a lesão corporal leve, ela não está
dentro do Código Penal, tá? E nós vamos aqui vendo que só lá está descrita a lesão corporal de natureza grave, se resulta o quê? A incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, se tem um perigo de vida, se tem também uma debilidade permanente de membro, sentido ou função e a aceleração do parto. E a pena que é de reclusão de 1 a 5 anos. Se resulta também parágrafo 2º, se resulta incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou utilização dos membros, sentido ou função, e a deformidade permanente aí, ou o aborto. É a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Agora, se a lesão corporal seguida de morte, parágrafo 3º, se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena de reclusão de 4 a 12 anos aí, o caldo engrossa bastante. Quanto à diminuição de pena, nesse contexto de estrutura, o parágrafo 4º é se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz ele poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. A substituição da pena, o parágrafo 5º, o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda admitir a pena de detenção pela multa, né, de R$2.000, à época, né, a 2 contos de réis, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior e se as lesões também forem recíprocas, essa substituição de pena. Se a lesão corporal for culposa, lesão é culposa, a pena é de 2 meses a 1 ano, parágrafo 6º. O parágrafo 7 aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e do parágrafo 6º do artigo 121 do Código Penal. O parágrafo 8º aplica-se a lesão corporal ao disposto no parágrafo 5º do artigo 121, né, se for no âmbito da lei também da violência doméstica. E o parágrafo 9º, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, com quem devia ou tinha convivido, ou ainda prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação e de hospitalidade. O parágrafo 10º, né, ele diz nos crimes previstos no parágrafo 1º e o 3º deste artigo, se as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena de 1/3. Parágrafo 11º, na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. E o parágrafo 12º, diz se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 141 e 144 da Constituição Federal, esses integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o cônjuge, o companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau. Em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. O bem jurídico tutelado aqui, né, nesse contexto de lesão corporal, tutela a incolumidade pessoal do indivíduo, protegendo quem? A saúde física, a saúde fisiológica e a saúde mental. A autolesão, por sua vez, pela adoção do princípio da alteridade, que já estudamos lá no primeiro período, né, o direito penal não pune a autolesão, sendo necessário atingir bens jurídicos de outrem, né? Nessa linha, ensina-se Rogério Sanches, a autolesão ela pode, por meio dela, que cometer o quê? Um crime, como, por exemplo, a fraude para o reconhecimento de indenização de valor de seguro, artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal. Mas a autolesão, especificadamente, é fato atípico, tá? Corroborando, Kleber Masson tem esse mesmo entendimento. Ele explica que, em razão do princípio da alteridade, também não se pune a autolesão, mas se esse fenômeno puder caracterizar um crime autônomo, quando violar outro bem jurídico, é o que ocorre no crime de fraude para recebimento de valor de seguro, tipificado lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. Exemplo, é o jogador de futebol que quebra a própria perna para receber o valor de seguro. E também na criação ou simulação de incapacidade física
definida no artigo 184 do Código Penal Militar. Exemplo, cortar um braço para não ir à guerra depois de regularmente convocado. Obviamente, o sujeito ativo, passivo nesse contexto, não é aquele que se feriu por vontade própria, mas sim a seguradora ou o Estado. Uma atenção que eu trago dos senhores é o quê? Se o agente convencer um inimputável a auto-se lesionar, ele responderá pelo crime na condição de autor imediato nesse contexto, tá? Os sujeitos, trata-se aqui de um crime comum. O sujeito ativo e passivo do delito pode ser qualquer pessoa. Há, no entanto, de acordo com parte da doutrina, algumas hipóteses em que são exigidas características diferenciadas aí das vítimas, como, por exemplo, o caso da violência doméstica familiar e também a lesão contra integrantes do sistema de segurança pública e as qualificadoras que incidem na hipótese do aborto ou de aceleração do parto, cuja vítima aqui, logicamente, deve ser mulher. O sujeito ativo trata-se de um crime comum, assim pode ser praticado por qualquer pessoa. Quanto ao sujeito passivo, a regra trata-se de um crime comum, contemplando, porém, algumas exceções. O artigo 129, parágrafo 1º, inciso 4, a vítima é necessariamente a gestante. Ademais, o artigo 129, parágrafo 12º, a lesão funcional, que tem igualmente as vítimas qualificadas especiais aí. A conduta é provocar essa lesão corporal, consiste em ofender a incolumidade pessoal do indivíduo, que causando a lesão, quer agravando aí a lesão já existente. A dor é dispensável para configurar o crime, nesse contexto, corroborando aí Kleber Masson, ele diz que expõe o que? É prescindível a produção de dores, a irradiação de sangue do organismo do ofendido. A dor por si só não caracteriza a lesão corporal. Quanto à pluralidade de ferimentos, significa pluralidade de crimes, nesse contexto, aí nós vamos verificar que a pluralidade de ferimentos não gera por si só uma pluralidade de crimes. Segundo Rogério Sanches, se a pluralidade de ferimentos advém do mesmo contexto fático, não desnatura aí a unidade do crime e continua sendo um só. A pluralidade de ferimentos será considerado apenas para fim de fixação da pena. Quanto à integridade física, é considerado um bem jurídico indisponível, o consentimento da vítima exclui o crime. Segundo César Roberto Bittencourt, a integridade física é relativamente disponível, desde que estejamos diante da lesão corporal de natureza leve, e que não contraria a moral e os bons costumes. O consentimento da vítima trata-se da integridade física de um bem jurídico relativamente disponível. Deste modo, se não ferir os bons costumes, como, por exemplo, a mera inserção de um piercing, ela é admissível o consentimento da vítima, que é a teoria da adequação, A ação penal aqui no crime de lesão corporal leve é pública, condicionada nos moldes lá do artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. E aí vai dizer que o artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais, além dessas hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação da ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões corporais aí culposas. E aí eu trago muita atenção aqui que o entendimento acima proposto não se aplica nos casos de lesão corporal de natureza leve praticado lá no âmbito da violência doméstica. Nesse sentido, nós temos a súmula 542 do STJ, que diz o seguinte: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher, ela é pública incondicionada à representação. Dessa forma, qualquer lesão corporal, mesmo que leve ou culposa, praticada contra a mulher no âmbito das relações domésticas, é crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público
que dará início à ação penal sem necessidade de representação da vítima. O artigo 88 da Lei 9.099 não se aplica para as lesões corporais praticadas contra a mulher no âmbito da violência doméstica. Isso porque a Lei 9.099/95 não se aplica aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. A lesão corporal leve e a culposa são crimes de ação penal pública condicionada à representação por força do que dispõe o artigo 88 da Lei 9.099/90. No entanto, toda lesão corporal, mesmo que leve, quando diante da violência doméstica, abarcada pela Lei 11.340 de 2006, será de ação penal pública incondicionada e tipificada no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, conforme o entendimento já sacramentado do STF e também do STJ, inclusive sumulado aí para essa questão. Uma atenção que eu trago aqui é a esquimose, que são manchas escuras ou azuladas, fruto da infiltração difusas de sangue no tecido subcutâneo. Já os hematomas são acúmulo de sangue em um órgão ou tecido normalmente causado por traumatismo craniano, e aí caracterizam lesão corporal, sim, os hematomas. São exemplos de ofensa à integridade física, fraturas, fissuras, escoriações, queimaduras, luxações e esquimose e hematoma, segundo Kleber Masson. Já as eritemas são mancha de cor avermelhada na pele causada pela dilatação dos vasos sanguíneos, não constitui lesão corporal, corroborando ao exposto, os eritemas não ingressam no conceito do delito, segundo Kleber Masson. Quanto à voluntariedade, o crime de lesão corporal pode ser punido tanto a título de dolo, quanto a título de culpa, conforme o artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. A título de dolo, artigo 121, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código Penal. A título de culpa, artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. E ainda de forma pré-terdolosa, que é o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Alguns resultados são qualificadores e pode ser fruto aí de dolo ou de culpa. Consumação, trata-se de crime que consuma-se assim com ofensa à incolumidade pessoal do indivíduo, consuma-se com a efetiva lesão à integridade corporal ou à saúde da vítima, que é o crime de dano. O crime se consuma com efetiva lesão à integridade física ou corporal da vítima, que é um crime material. Quanto à tentativa, por sua vez, será admitido na modalidade dolosa do crime, desde que seja provado que o agente objetivava o quê? Lesionar a vítima e por circunstâncias alheias à sua vontade. Não conseguiu alcançar o resultado aí pretendido. Quanto à prova da materialidade, faz-se a prova da materialidade do fato delituoso com o quê? Com o exame de corpo de delito, mas para o oferecimento da denúncia é suficiente o boletim médico nesse contexto, ou para prova equivalente, como se extrai aí do artigo 77, parágrafo 1º da Lei 9.099/95. Para a condenação, no entanto, exige a perícia, sob a pena de nulidade, artigo 564, inciso 3º, a linha B, somente será aceito o exame de corpo de delito indireto, em que a prova testemunhal sempre o exame direto, quando os vestígios quando o vestígio houverem desaparecido, artigo 167 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, senhores, que quando a prova testemunhal puder substituir o exame de corpo de delito, em decorrência do desaparecimento aqui dos vestígios, é indispensável que sejam as testemunhas precisas sobre o local e a natureza das lesões aí provocadas. Com efeito, se o artigo 160 do Código de Processo Penal exige a prova pericial e a descrição minuciosa
das lesões, não poderia o magistrado aí conformar-se com referidas vagas e imprecisas, trazidas aí por testemunhas, tá certo? Nesse primeiro bloco, nós ficaremos aqui nesses nuances, todos os nuances aqui sobre a lesão corporal, o conceito de lesão corporal. Em seguida, nós vimos a estrutura do crime de lesão corporal. Logo em seguida, nós passamos para o bem jurídico tutelado. Quem é esse bem jurídico tutelado? A saúde física, fisiológica, mental, a autolesão, né? Os sujeitos ativo e passivo, a conduta, o consentimento da vítima, a voluntariedade e a tentativa e prova da materialidade. E agora, nesse primeiro bloco, finalizamos aqui, voltaremos no próximo bloco para falarmos aí sobre darmos continuidade aos estudos aqui sobre a lesão corporal e as suas espécies, tá certo? Lesão corporal e as suas espécies.